A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical com a revista da Betel. Na revista da Betel, nesse terceiro trimestre de 2025, iremos falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Da mesma forma que ele transformou água em vinho, essa verdade nos transforma. Nós vamos abordar nesse trimestre milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna conforme o Evangelho de João. Glória a Deus, essa revista, nesse trimestre, ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que é o presidente da CONABAD, no Rio de Janeiro, e também da CONEMABAD, do Estado dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus. Nessa revista, iremos abordar 13 lições. Primeiro falaremos do escritor João, o discípulo amado de Cristo, que é hoje a lição 1. Na lição 2, iremos abordar o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na lição 3, falaremos da rejeição e oposição e como nada impediu a missão do Filho de Deus. Na lição 4, falaremos do primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Na lição 5, abordaremos o novo nascimento, o diálogo de Jesus transformador com Nicodemos. Na lição 6, abordaremos o grande eu sou, declarações poderosas de Jesus pelo Evangelho de João. Na lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia a sede para sempre. Na lição 8, abordaremos Jesus e a mulher adúltera, João capítulo 8, onde vemos a manifestação da graça em meio à condenação dos fariseus. Na lição 9, abordaremos a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Na lição 10, o exemplo da humildade, Jesus lava o pé aos seus discípulos. Na lição 11, falaremos da vitória sobre a morte, a ressurreição de Lázaro. Na 12, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. E na 13, o Filho de Deus é a vida eterna e a eterna promessa da salvação. Vamos então, meus amados irmãos, a nossa lição de número 1, de 6 de julho de 2025, onde tem como título João, o discípulo amado de Cristo. O discípulo amado de Cristo. O texto áureo. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. João 13, 23. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivemos no presente século como referência do amor de Deus e ao próximo. Vemos também aqui que devemos recostar nossa cabeça ao peito de Jesus para ouvir dele falando conosco.
Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter. Segundo, o objetivo dessa lição é ressaltar a fidelidade de João como o discípulo de Jesus. Terceiro, iremos reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. O texto referência se encontra em Mateus, capítulo 4, verso de número 21 e 22, que é a chamada de João, e depois João 19, verso 26 a 27, e finalmente João 21, verso 7. Vamos a Mateus 4, 21 e 22. E adiantando-se ali, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. João 19, verso 26 a 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João, capítulo 21, verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Vamos à introdução dessa lição. No esboço, nós abordaremos a introdução, falaremos no tópico 1, do jovem João, filho de Zebedeu, irmão mais novo de Tiago, falaremos do discípulo amado e trataremos João como apóstolo do amor e concluiremos. Nessa lição, estudaremos então a caminhada do jovem discípulo João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus, descrito nos evangelhos ou no evangelho de João como discípulo amado. João viveu até uma idade avançada, depois de receber de Deus a revelação do amor do livro do Apocalipse. Ele também ficou sendo conhecido como o apóstolo do amor. Vamos começar com o início da chamada de João. O jovem João, filho de Zebedeu, pescador no mar da Galileia junto com seu pai. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, de acordo com Mateus 4, 21, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram pescadores, como Pedro e André, e estavam reparando suas redes de pesca, quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos, Tiago e João, deixaram imediatamente tudo, inclusive seu pai, o barco e as redes, e passaram a seguir o mestre, conforme Mateus 4, 22. O ponto de partida aqui é que a relevância de viver o verdadeiro amor a Cristo nos leva a deixar tudo. Falemos desses dois jovens impetuosos. João esteve presente em eventos marcantes da vida e do ministério terreno de Jesus. Em alguns momentos, ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando Jesus
queria entrar numa aldeia de samaritanos e a entrada de Jesus foi recusada. Lucas 9:53. João e Tiago disseram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Lucas 9:54. O mestre então os advertiu, dizendo que ele não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Lucas 9, verso 56. Vamos a outra ocasião, que eles foram chamados, João e Tiago, de os filhos do trovão. Ao selecionar os seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos do trovão. Marcos 3,17. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido a essa personalidade impulsiva e forte que eles tinham. Contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, vamos observar que João foi aprendendo o significado do amor de Deus e assim tendo o seu caráter transformado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15, verso 13, aonde diz no Evangelho de João 15, versículo de número 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos ao terceiro ponto, ainda falando do João jovem, o perigo de se achar superior. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder do seu nome, Marcos 9:38. Mas que eles o proibiram de fazer isso, porque não era um dos seus 12 discípulos, Marcos 9:38. Convém aqui notar que a postura adotada por João estava equivocada. Jesus vai corrigi-lo. Trata-se também de um alerta para os nossos dias sobre essa tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão de outros. Essa atitude não granjeou a simpatia de Jesus, que o advertiu, dizendo que não o proibais. Jesus diz: quem não é contra ele, é por ele. Marcos 9:39 ao 40. Aqui o resumo do tópico 1. João e Tiago eram pescadores, estavam reparando suas redes quando foram chamados por Jesus e tiveram o caráter transformado. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. O discípulo amado. O amor de Jesus contagiou João, de tal maneira que ele passou de filho do trovão ao apóstolo do amor, sendo inclusive citado no Evangelho de João como discípulo a quem Jesus amava. João 13:23, João 19:26, João 20, verso 2, João 21, verso 7 e 20. Falemos de João e o mestre. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o mestre, bem como Pedro e Tiago. Podemos ver isso em 3 momentos específicos, quando apenas Pedro e Tiago e João estavam com Jesus, aonde? Na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37.
Vemos também Pedro, João e Tiago na transfiguração de Jesus, Marcos 9, verso 2. Vemos também os três novamente no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi traído, Marcos 14, verso 33. Então, apesar de Jesus ter 12 discípulos, Pedro, João e Tiago fazia parte de um grupo mais íntimo de 3 discípulos que estavam sempre com Jesus. João foi impactado pelo amor do Mestre. João era ainda bem jovem quando passou a seguir Jesus, de quem se tornou muito amado. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João 13, 23. Certamente esse amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra. De tal maneira que o amor se tornou também a tônica de sua mensagem e vida. E isso vemos no Evangelho e em suas cartas. 1ª, 2ª e 3ª João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. O apóstolo Paulo falou sobre desenvolver essa semelhança com o Senhor na sua carta aos Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios 5, 1 e 2. João ouvia o Mestre. João seguiu, amou, imitou seu Mestre, de quem se tornou amigo próximo. João 13, 23, 10, 26, 20, verso 2, 21, 7 e 20. No momento da ceia, a última do Senhor e a instituição da ceia do Senhor, ele acabou sendo porta-voz dos demais, quando Jesus revelou que um deles o trairia. João 13, 21. João estava tão próximo a Jesus, reclinado no peito de Jesus, e Pedro sinalizou para que ele perguntasse ao mestre quem seria o traidor. Inclinando sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? João 13, verso 25. Jesus, que não tinha revelado a ninguém, revelou a João: aquele que mete comigo bocado de pão, a quem eu der, esse é o traidor. O amor de Jesus contagiou João, de tal maneira que ele passou de filho do trovão para o grande apóstolo do amor. Vamos então ao ponto 3 da nossa lição, falando de João, o apóstolo do amor. Além dos versos que registra o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como chamado texto áureo da Bíblia. João 3,16. Não é que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nas 2 primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção do amor de Deus e de uns para com os outros. E nesse tópico veremos que o apóstolo expressou o amor em seus escritos e também no cuidado com Maria, mãe de Jesus. João cuidou de Maria. João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel, juntamente com Maria, mãe de Jesus. Ali, Jesus viu o sofrimento de sua mãe e do discípulo a quem amava perto dela.
Jesus diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. E disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. João 19, 27. E a partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa. João 19, 27. Segundo o pastor Maurício Ferreira, em 1997, página 19, diz que João passou a cuidar da mãe do Salvador, pois já estava devidamente preparado para tal missão. Era agora o apóstolo do amor. F. Bruce diz que o amor de Jesus era tal que ele ainda fez provisão para sua mãe no último momento. Jesus confiou os cuidados do discípulo amado até o tempo em que seus irmãos assumissem a responsabilidade para com ela, como verdadeiros seguidores dele, de Jesus. Vamos ao ponto 3.2. João escreve sobre o amor. Não há dúvidas que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. Conforme Mateus 11, 29, onde diz: vinde, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor maravilhoso e demonstrou isso enaltecendo a virtude do amor em seus escritos. João ficou conhecido como o discípulo do amor, que é essencial aos seguidores de Cristo. João aprendeu junto à fonte. Ele experimentou o amor de Jesus e amou a Jesus e aos seus ensinamentos. Vamos ao 3.3, o amor evidenciado em cartas. Em suas cartas, João expressou o amor de Deus e deu uma das declarações lindas: Deus é amor, referindo-se também-se aos seus leitores como amados ou filhinhos. 1 João 2.1, 1 João 2.1, verso 12, verso 28. No capítulo 3, 1 João 3, 2 e 7, verso 18, verso 21. E 1 João 4, verso 1, verso 4, verso 7, 1 João 5, 21. Essa maneira amorosa de João escrever e se fez viver por João, fica conhecido assim João como o apóstolo do amor. Porém, aqui não é qualquer amor. Aqui é o amor de Deus, como João diz, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8 e 16. Então, resumindo o tópico 3, João foi contagiado por esse tipo de amor que ele o seguiu até o fim dos seus dias, o amor de Deus. Para concluir, o discípulo João teve sua vida transformada a partir do momento que ouviu e atendeu ao chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo, conforme Mateus 4, 21 e 22. E conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado pelo Mestre. Mais tarde, João se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização e na edificação da igreja. O mesmo Espírito continua operando hoje em cada membro do corpo de Cristo, nos fazendo agentes evangelizadores e edificadores para a glória de Deus e nos ensinando que o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Com isso, concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Na lição
2, iremos estudar o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de João, e a revelação da luz ao mundo. Não perca, então, semana que vem. Acione o nosso canal no YouTube. Ao entrar no canal, você encontra não só comentário da revista da Betel, mas você vai encontrar também o comentário da revista CPAD, da revista da Central Gospel, da CADB e também da revista da Conimadep. São 5 escolas dominicais para você estudar, aprender, conhecer mais. Você pode estudar uma por dia da semana, de segunda a sexta, 5 escolas dominicais para você. Que Deus te abençoe. Entre no nosso canal, clique no playlist. Ao clicar no playlist, você vai encontrar mais de 260 pastas, com um total de mais de 8.050 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.